Bom dia, pessoal. A gente falou semana passada de previsão do tempo, de clima. Agora a gente vai falar de como que isso tudo pode ser alterado. Ou seja, tudo que pode provocar alterações do clima. Alterações climáticas é o capítulo 29. A gente vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo em relação a isso. Vai relacionar isso à poluição do ar e alguns tipos de manifestação que a gente possa vir a ter: chuva ácida, intoxicação por monóxido de carbono, aquecimento global, como que se dá a poluição nos centros urbanos, e esse clima pode ser alterado nos centros urbanos. Então, é uma aula tranquila. O que a gente vai ter? A gente já sabe que está tendo aquecimento mesmo, que as temperaturas estão variando. As regiões polares, elas sofrem bastante com isso, porque a região que está sofrendo com aumento de temperatura, porque tem muito gelo e está derretendo o gelo. E aí, algumas espécies estão entrando em extinção, porque depende desse frio para sobreviver, como os ursos polares. E esse frio, além de prejudicar o local que eles habitam, o habitat, prejudica na alimentação, porque alguns animais que eles se alimentam entram em extinção e eles ficam com restrição alimentar. E os ursos polares, vocês vão ver a imagem no final da aula, eles são um símbolo do Polo Norte, né? Então estão sendo afetados muito com isso. Minha cachorra tá latindo, essa hora da manhã, acho que não são nem 8 horas da manhã, ela tá latindo. Enfim, sobre as mudanças climáticas, a gente tem que a tecnologia foi sendo transformada. Começou tudo com a Revolução Industrial, que a gente teve bastante uso de combustíveis fósseis, e a partir do momento da Revolução Industrial, que começou-se a usar os combustíveis fósseis, vieram juntos, no pacote de problemas ambientais. E aí, hoje em dia, já de acordo com as reuniões de vários países, já se tem a ideia de transformar essas tecnologias voltadas para a sustentabilidade, para gerar energias de formas mais limpas, e criar essas energias. Como, por exemplo, hoje em dia a gente já tem a energia solar e a energia eólica. E diversos... Por que já tem isso? Porque vários estudos já dizem que o clima do planeta está tenso, está mudando e vai aquecer geral aí se a gente não tomar cuidado. As causas, que de todo mundo já sabe, o aumento da queima de combustíveis, porque a gente começou na industrialização, a Revolução Industrial lá na Inglaterra em 1800, e a gente tem a destruição de florestas também por queimadas que podem ser naturais ou provocadas, e desmatamentos. Minha cachorra tá latindo ainda, mas ela é maluca, então vamos continuar. E aí você tem a principal mudança climática, se dá graças ao aquecimento global e intensificação do efeito estufa. E aí agora que a gente tem o planeta como deveria estar, e o aquecimento global, que é o que a gente já está vendo, a elevação da temperatura média de várias regiões do planeta. E aí você vai ter derretimento nas regiões dos polos e etc. O que a gente pode pensar primeiramente, sobre a poluição do ar, que é o que aumenta graças à queima de combustíveis fósseis. O que é a poluição do ar? É o aumento da concentração na atmosfera de qualquer substância que pode ser classificada como nociva, tanto para a saúde como para o meio ambiente, Está relacionado normalmente à contaminação por gases, porque é o que vai para a atmosfera. Pode ser por líquido ou partículas sólidas que permanecem em suspensão, tem que estar na atmosfera, além de alguns materiais biológicos. Os países mais industrializados, eles vão, devido à industrialização ser mais forte, a queima de combustível ser mais forte, vão contribuir mais para o aquecimento global, principalmente Estados Unidos, Alemanha, e lembrando que os poluentes atmosféricos, eles não vêm necessariamente das ações humanas, eles podem ser de fontes naturais, como ocorre nas erupções vulcânicas. E normalmente são artificiais, a grande parte são artificiais, graças às atividades antrópicas, atividade desenvolvida por homens, seja nas indústrias, em fábricas, seja na utilização de veículos. Então aqui é uma imagem de vários tipos de poluição ambiental, fábricas, aí só faltou do carro, sujeira, enfim, partículas líquidas, sólidas que podem estar contaminando a atmosfera ali. Uma da manifestação dessa poluição do ar é a chuva ácida. Normalmente uma chuva comum é produzida por uma reação de água
com gás carbônico, tudo na atmosfera. E aí a chuva vem, né? Forma nas regiões altas da atmosfera, nas nuvens. Quando a nuvem fica pesada, desce em forma de precipitação de chuva. A chuva comum, ela tem um caráter levemente ácido, ou seja, um toquezinho de acidez, porque o hidrogênio da água faz isso. Já a chuva ácida, ela se dá quando há liberação de grandes quantidades de combustíveis fósseis, contendo alguns gases formados por nitrogênio e enxofre. Nitrogênio, se vocês forem ver na tabela periódica, é N, e enxofre S, que são esses gases, são conhecidos como óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre. Então, quando esses gases são liberados, eles se encontram com a água atmosférica, o vapor d'água, e formam ácidos. E aí a chuva vai ficar mais ácida. E aí você pode destruir vegetações, estruturas urbanas ou esculturas. E também pode, consequentemente, comprometer a vida em alguns ecossistemas aquáticos, já que aquela água vai chegar ali ácida, porque pode acidificar essas águas, né? E causar a morte desses organismos. Então, pode, além de destruir vegetações, estruturas urbanas e esculturas, quando está na água e mexe com a parte de acidez, pode afetar os seres vivos aquáticos. Então, aqui, basicamente, eu tenho os gases formados por nitrogênio e enxofre, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, gás carbônico também, são liberados. Gases são transportados pelo vento, né? Se combinam com a água que fica na atmosfera e formam as chuvas ácidas. E aí eles podem destruir vegetações, monumentos que tiverem aqui. Pode também chegar na água, destruir plantas, solos, as fontes de água e pode roer construções. A imagem aqui é quando ele acidifica os fontes hídricas, corpos hídricos, e aí leva à morte de algumas substâncias, destruindo a vegetação e esculturas, né? Regiões lá que tem esculturas que na Itália, se não me engano, tem esses monumentos corroídos, porque tem bastante industrialização ali na Europa. Uma outra coisa que pode ocorrer, existe um gás chamado monóxido de carbono, que é o CO, ele é o primo do gás carbônico. Só que o gás carbônico tem 2 oxigênios, é CO2, e ele não, só tem um oxigênio. É um gás incolor, que não tem cheiro, inodoro, e quando respirado ele é tóxico. Ele é produzido quando você tem a queima incompleta de combustíveis fósseis, quando não há oxigênio suficiente para que haja queima. Então ele produz uma queima parcial que gera ele. E aí, quando ele entra em contato com o corpo, ou seja, quando ele é respirado, ele vai se ligar com a hemoglobina, que é uma proteína que fica no sangue que ajuda a transportar o oxigênio. Quando ele se liga à hemoglobina, ele impede esse transporte de oxigênio para os tecidos. E aí os tecidos eles vão ficar com pouco oxigênio e podendo causar asfixia nas pessoas, ou seja, falta de oxigenação e levando a pessoa à morte. Mas se for a curto prazo em poucas quantidades, pode causar enjoos e dor de cabeça, quando é inalado em pequenas quantidades. Mas quando for muita quantidade, vai se combinar com muita molécula de hemoglobina, não vai chegar oxigênio nos tecidos e as pessoas não vão conseguir oxigenar bem suas funções e vão entrar em estado de asfixia, podendo chegar à morte. Aquecimento global, né? A gente sabe que existe um efeito estufa, que é um fenômeno natural da Terra, que vai reter o calor na superfície da Terra. E ele é importante para manter a temperatura constante ao longo do dia. Só que ele vem sendo intensificado. E aí é traduzido como aquecimento global, que é a maior retenção de calor na atmosfera. Então, ao invés o efeito estufa ter aquela manutenção da temperatura, ela faz com que a estufa fique com uma intensidade maior, aquecendo mais ainda, ou seja, as temperaturas vão aquecendo, sendo aumentadas, e aí você tem esse aquecimento global. Principais consequências do aquecimento global, dessa questão de aquecimento global e intensificação, se dá pela intensificação do efeito estufa. Aí é traduzido por alterações climáticas,
Então, quando você tem a intensificação do efeito estufa, você propicia o aquecimento global e você vai ter aumento da temperatura média global. Com isso, você vai ter todas essas consequências, se queira para subir, desculpa. As alterações climáticas, locais com alto regime de chuva vão ficar secos e locais secos vão ficar com chuvas. Então, vai meio que mudar os ciclos das chuvas. Pode haver aparecimento de tempestades e furacões, aumento da temperatura dos oceanos, o que pode causar alterações naquelas correntes de massa de água, migração de espécies, e pode causar também morte marinha, porque vai mexer com a parte de habitat e recursos alimentares desses seres, derretimento das geleiras, calotas polares, o que aumenta o nível dos oceanos e atrapalha, por exemplo, no Polo Norte, a sobrevivência dos seres que vivem lá, são os ursos polares, contaminação de aquíferos, porque está alterando a parte de clima, né? Perdas de áreas agrícolas, também, como está alterando chuva, proliferação de doenças, porque se eu aumento a temperatura, eu favoreço o aparecimento de vetores, que são transmissores de doenças. Por exemplo, o mosquito gosta de temperatura quente. Então, quanto mais aquece, mais mosquito vai ser produzido. E aí as doenças transmitidas por esses vetores, eles tendem a se aumentar, as doenças são proliferadas, aumentadas. E a extinção das espécies, como eu falei, os ursos polares e os animais que eles possam se alimentar, já vêm sofrendo com isso. Existem órgãos especializados no estudo dessas alterações climáticas, textos científicos, como por exemplo, existe o relatório especial de intergovernamental sobre mudanças climáticas, que ele vem com um texto científico que assume compromissos com o clima mundial para tentar limitar esse aquecimento, né, para que não ocorra muito grande. Então, assim, existem textos, existem encontros, protocolos de Kyoto que ajudam a tentar diminuir esse aquecimento global e a intensificação do efeito estufa. Então, aqui é o exemplo, né, do degelo, que o pobre do urso polar perdeu seu habitat. Aqui regiões de seca sendo formada, possivelmente a poluição aumentando ali, o aquecimento. Aí muda a configuração de vários climas, né? Então você vai ter essas alterações todas que eu já citei. É importante dizer que nos centros urbanos, né, todo mundo já foi em Alcântara, sem nenhum preconceito. Lá, por ser um centro urbano com muito asfalto e muitos prédios, muitas lojas, é um local muito quente. Ou seja, nos centros urbanos as temperaturas são bem mais altas do que nas regiões rurais e periféricas, que são mais afastadas do asfalto, edifícios e têm mais vegetação. Nesses locais, formam-se ilhas de calor graças à quantidade de edifícios e asfaltos que concentra o calor ali. Então, você vai ter essas ilhas de calor porque tem muito edifício, muito asfalto que retém, absorve o calor e pouca vegetação para ajudar na umidade ali, na evaporação e na umidade do local. São locais de pouca vegetação e aí as cidades são mais quentes que as regiões rurais ao redor. Então, como eu falei, as ilhas de calor elas são formadas em um local onde o calor se concentra em níveis mais elevados, que em regiões de asfalto e edifícios concentra bem mais. E o que leva a isso? A urbanização, né? Principalmente no Brasil, no São Paulo, a gente tem isso. Os edifícios e asfaltos, eles ajudam a reter calor e a diminuir a circulação de vento, da circulação atmosférica do local. E acaba que quando você urbaniza, coloca edifício, você tem que destruir a vegetação do local também. Então você diminui a área de vegetação e aumenta a área de construção. E aí você deixa o clima mais seco e mais quente. E aí você vai ter menos umidade e evapotranspiração vegetal, porque tem menos vegetação ali. E, além disso, essas estruturas retêm mais calor, formando essas chamadas ilhas de calor. Então, basicamente, as alterações climáticas são essas, né, devido à poluição, principalmente do ar. E aí a gente tem os exemplos que a gente mais sabe. Efeito estufa, intensificação do efeito estufa junto com o aquecimento global, chuva ácida, urbanização causando as ilhas de calor nos centros urbanos e, quando liberado de forma errada, né, queima de combustíveis fósseis, libera monóxido de carbono, que prejudica na nossa oxigenação
e podendo levar as pessoas à morte dependendo da concentração inalada, respirada. Então, a gente tem que olhar mais para a natureza com carinho, pensar na vegetação que ajuda na melhora do clima do local. O clima não, ajuda as condições do local, das regiões, deixa o clima mais ameno. Então, quanto menos a gente desmatar, tirar essas árvores, o que a gente deveria fazer nos nossos centros urbanos, principalmente em São Gonçalo? Aumentar o número de árvores para que fique mais fresco, porque no verão é bem intenso. Ao invés de ficar destruindo, a gente deveria arborificar a cidade, né? Então, uma ideia. Então, uma boa semana de aula a todos.